Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Todos bem? Espero que sim. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre remédio genérico. Se ele é realmente igual ao remédio da marca, por que o preço é tão diferente, desde quando se iniciou esse processo, entre outras explicações. Vamos tentar passar para vocês. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos ao início do vídeo. Com certeza você já chegou na farmácia e pediu um determinado remédio e o farmacêutico te perguntou: você quer o da marca ou você quer o genérico? E aí você fica meio que, mas não é a mesma coisa? Bom, vamos lá. Na teoria, sim, é a mesma coisa. Qual é a diferença, entre o genérico e o de marca? O genérico, ele é feito através de várias empresas, EMS, tem várias empresas aí que fabricam genérico, e com isso ele fica mais barato. Por quê? Porque essa empresa ela fabrica milhões de remédios, e a patente desses remédios elas já foram quebradas. Então vamos dizer assim que não é a mesma coisa, porque não tem refrigerante igual a Coca-Cola. Mas vamos dizer que seria: você está comprando uma Coca-Cola, só que sem o custo do Papai Noel, das propagandas e tudo mais no final de ano, e até mesmo o custo do investimento que foi feito para se desenvolver esse medicamento. Se não me engano, são 10 anos, a partir do momento que uma empresa ela produz um determinado tipo de produto, ela tem 10 anos de exclusividade, para comercializar esse produto. Após esse tempo, a patente dela é quebrada, então outras empresas podem fabricar esse mesmo remédio, Então por isso que ela acaba se tornando mais barato, Não tem todo aquele custo de estudo, de levantamento, claro, tem os testes, coisas e tal, que são feitos independente, para saber se é aquilo mesmo, tem as validações que tem que passar, qualquer tipo de remédio, Isso tem um processo legal, para a empresa ser liberada a fabricar o remédio, Mas a diferença toda ela tá nessa questão da marca, Você não está comprando um Nike, você está comprando um tênis comum, entendeu? Do mesmo jeito que outras coisas você tem variação de preço e às vezes o produto é até igual, para computador, televisão, Às vezes a marca principal, vamos dizer assim, vamos colocar aí a Samsung é a marca principal. Não sei nem se eu poderia estar falando o nome, Mas enfim, você tem a marca principal e você tem a marca genérica dessa mesma marca, que agora eu não vou lembrar, mas antes, por exemplo, eu lembro que a Positivo era a segunda marca de alguma outra marca. Então assim, a maioria dos componentes eram todos iguais, E até às vezes quem fabrica é a mesma empresa, A diferença é que um sai com o rótulo X e o outro sai com o rótulo Y. Um na capinha dele tem a marca X, falando em eletrônico, e o outro é a marca Y. Mas você acha sim produtos similares com um preço bem diferente. Então isso não é basicamente só para remédio, para outras coisas também tem, Mas a gente está falando aqui no caso do genérico. Bom,
O genérico, ele começou a ser produzido no Brasil em 2000, tá? E o que é esse princípio ativo, né? Que a gente tanto fala, né? O princípio ativo é o ingrediente mágico. Você vai fazer um bolo, então vamos dizer que o chocolate é o princípio ativo. Então, você faz o bolo, eu faço o bolo, o outro faz o mesmo bolo, usando o mesmo princípio ativo. Então, na teoria, todos eles vão ficar com sabor de chocolate, né? Se está todo mundo usando o princípio ativo, que é o chocolate, o resultado final vai ser um bolo de chocolate, né? Tem algumas particularidades, inclusive eu já comentei isso aqui, na questão de um remédio, né, que é a dipirona, né, onde você tem a marca original dela, né, começa com Nova, né, tem sim uma certa diferença, mas não no resultado final, e sim, por exemplo, essa marca, ela tem uma propaganda onde, acredito eu que seja verdade, que ela demonstra que o remédio dela, ele começa a atuar mais rápido do que o outro remédio, o genérico, entendeu? Então você tem essa particularidade, um começa a atuar com 20 minutos depois que você tomou, o outro começa a atuar com 35, 40, mas no final o resultado vai ser o mesmo, tá? Então é mais ou menos como o genérico, tá? E do mesmo jeito que eu, por exemplo, eu tomo muito remédio, né? Todo mundo sabe disso. E alguns genéricos eu prefiro algumas marcas em específico que eu acredito até que é achismo, mas eu acho que o meu corpo se adequou melhor àquela marca. Mas com certeza é achismo, tá? A gente estava até conversando esses dias, que a minha irmã estava aqui, veio almoçar no sábado, né? A gente até colocou no vídeo curtinho que ela estava aí. Tomamos até uma tacinha de vinho. E a gente estava comentando sobre isso. E ela falou que também tem algumas preferências. Então é mais uma preferência, mas não é nada que vai modificar o resultado final, tá? O resultado final, como é o mesmo princípio ativo, ele tem que ter o mesmo resultado. Mais uma vez, pode ter alguma diferencinha no questão de tempo de atuação e coisa que começa a atuar, né? Igual eu já falei. Mas no final é a mesma coisa, né? Então é a dica. Procure sempre o genérico, tá? São raras exceções que às vezes aí até o próprio médico fala que o ideal é você tomar aquele e não o genérico, mas são raríssimas exceções, tá? Tirando isso, vão pro genérico, que é muito mais barato, né? E isso é uma coisa boa, né? Que foi implementada, né? Como eu já disse, em 2000, e que ajuda muito, né? Porque antes você tinha que rezar pro farmacêutico ir com a sua cara e te dar um descontinho para ficar um pouco mais barato, né? E agora você tem essa opção de escolher. E você tem variação de preços nos próprios genéricos. Você tem alguns genéricos que chegam a ser quase que o mesmo preço do principal, vamos dizer assim, né? Do inventor do remédio. E você tem outros que tem uma variação, um custo, né? Que vai variar para menos consideravelmente. Vou dar um exemplo aqui. Eu tomo um anticoagulante, tá? E a marca, né, o original dele, vamos dizer assim, apesar de ter algumas marcas que já fabricavam, né? Mas vamos dizer, o carro-chefe dele, que é a marca chefe, ela é 200 e tantos reais, uma caixa com 30 comprimidos. Eu pago 46 no genérico. Ou seja, é 200 reais de diferença praticamente. Então assim, é uma economia e tanto, né? Que você pensa bem, às vezes a pessoa tem uma renda um pouco menor, né? E 200 reais de diferença num remédio faz toda a diferença no bolso no final do mês, né? Bom, gente, mas era isso aí. É só para
falar um pouquinho, né, da questão de genérico. E sim, ele funciona e é comprovado. Eu mesmo sou prova viva disso. Beleza, gente? Bom, vamos ficando por aqui, tá? Quem não é inscrito, considera se inscrever. Quem já é inscrito, dando no like, deixa aquele comentáriozinho maroto pra gente, que a gente agradece. Beleza? Um ótimo final de semana para todo mundo e tudo de bom. Fui!